Minhas irmãs, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder retornar a essa linda igreja. E eu louvo a Deus por cada oportunidade que Ele tem me permitido viver na proclamação das boas novas do Evangelho. Estou feliz de poder estar nessa responsabilidade, lhes transmitir a palavra da parte do nosso bom Deus, nessa conferência de mulheres, e hoje é o encerramento, né? Mas olha como o Senhor já tem falado aos nossos corações. Impactada, eu quero aqui até parabenizar todas essas mulheres lindas pelo profícuo trabalho empreendido, no sentido de consolidação desse evento, porque eu tenho certeza que tem pessoas que já foram impactadas, né, com tudo aquilo que o Senhor tem feito durante esses dias e aquilo que vocês também têm vivenciado. Eu quero muito louvar a Deus pela vida do pastor José Rodrigues, a sua digníssima esposa, pastora Esther Rodrigues, pastor também Carlos Pedro, a irmã Marta. E eu também quero louvar a Deus pela vida da Rosiane, a Elaine Araújo também, que são as líderes do departamento. Que Deus possa continuar abençoando todas, né? Toda a diretoria, todos que se envolveram, e que Deus cada vez mais possa renovar as forças de vocês. Eu estou aqui acompanhada do meu esposo, o evangelista Roberto, já foi até apresentado, os meus filhos, o Isaac e o Samuel, né? E eu estou acompanhada também da minha amiga Angeluce, né? Que veio nos acompanhando também, juntamente com a sua família, né? O seu esposo, a filha que está ali fora. Deixa eu aproveitar o ensejo. Nós temos aí o espaço gourmet da igreja, eu vou reiterar, não jante em casa, passa no espaço gourmet dessa igreja, porque eu passei ali na cantina e o negócio estava cheirando, viu? Me deu até vontade de comer antes de vir para o culto, né? Mas eu fiquei sabendo que não, né? Que tinha todo um propósito no final, preparado especialmente para você. Então, não compra nem hambúrguer na rua, não, viu? Mas abençoe a igreja. E nesse espaço gourmet, deixa eu apresentar também a minha amiga Angeluce. Ela trouxe uns doces aí, chocolate. Esse é o mês da família. E você que está aqui com a sua família, se os homens que estão aqui não fez o agrado ainda para a esposa, ainda dá tempo. Dá uma passadinha lá na Angeluce, porque tem uns bombons, viu? Até de Nutella, o negócio é bom, gente. Eu estou falando que eu não estou fazendo propaganda de coisa que eu não provei, não, e eu sei da qualidade. Então, faz um agrado aí para a esposa. Está vendo como é que a esposa está bonita, está aí do seu lado? Então, meu irmão, faz um agrado para a sua esposa, e não só para a esposa, não, aproveita, compra para os filhos também, que você vai estar abençoando a vida da Angeluce. Eu trouxe o meu livro, O Cristão em Processo de Moagem, uma transformação necessária para quem deseja viver o propósito. Eu sei que quando eu estive aqui pela primeira vez, algumas pessoas, né, algumas até chegaram a adquirir o livro. Se você ainda não comprou, nesse livro eu estou tratando sobre a vida de Pedro. Além de mim, tem mais alguém que gosta do Pedrão da Bíblia, gente? Ah, eu sabia, porque, para mim, sem nenhum personagem neotestamentário expressa tão bem a complexidade das nossas contradições como ele. Numa rara combinação entre coragem e covardia, Pedro alternava momentos de grandes forças e uma lamentável instabilidade, até ele vivenciar um processo de transformação que eu estou tratando nesse livro como processo de moagem. Eu não vou dar muito spoiler, não, senão você não compra o livro. Agora, Seni, eu não vim com muito dinheiro. O que eu trouxe aqui não vai dar para comprar o livro, né? Ou comprar o doce da irmã que você anunciou, Angeluce. Se você não tiver dinheiro suficiente, não compra meu livro, não. Deixa para abençoar a Angeluce, tá bom? Então, aí você deixa para comprar meu livro depois. Você entra em contato comigo, porque hoje eu quero abençoar a vida da nossa irmã, tá, Angeluce? Deus abençoe a tua vida. Queridos, abra sua Bíblia aí no texto que referencia o tema desse evento, que é a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 1, aos Filipenses, capítulo 4. Aleluia.
Você encontrou? Só para eu saber se você encontrou. O irmão aí do teclado, os músicos dessa igreja, vai me ajudar, né? Esses dias eu aprendi uma coisa com um cantor. Eu vi um cantor, olhou para o tecladista e disse assim, ó, preenche. O negócio ficou bonito. Aí eu, né, abusada, peguei o microfone sem saber o que significava, mas eu vi que ficou bonito com ele, viu? Aí eu cheguei na hora da pregação, virei para o tecladista e disse, preenche, varão. Gente, pensa numa pessoa que pregou com força. Só não sei se o povo estava com vontade de me ouvir, mas eu preguei, viu? Então, varão, preenche. Se ficar bonito, o pastor que vai dizer, né? Se ficar bonito, tem janta? Tem janta? Eu gosto de vir aqui porque aqui tem janta. Tem janta, varão. Tem janta, viu? Mas só o pastor vai dizer que está bonito, hein? Ontem eu fui pregar aqui numa igreja, Duque de Caxias, não foi? Ontem eu preguei em Duque de Caxias e falei isso. Aí eu acho que o irmão do teclado não levou muita fé da janta, não. Não é que ele, o pastor, deu ok, ele estava lá jantando com a gente. Jantou e ainda disse assim, pregador, ó. Ficou bom mesmo, porque eu estou aqui. Ô, glória! Filipenses, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1. Isso, varão, pode ir. Portanto, meus irmãos, e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor, meus amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sejam da mesma mente no Senhor. E admoesto-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e também com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens, o Senhor está próximo. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Eu estava vindo para cá, meditando nessa carta, e me fez pensar que, em geral, homens e mulheres que escreveram seus nomes na história, eles foram extremamente perseverantes. Porque eles constroem o futuro, perseguem sonhos e conquistam o amanhã com a coragem de fazer coisas que outros jamais tentariam. Muitos nomes que estão hoje na galeria dos heróis da fé alcançaram ao longo da história bíblica grandes destaques. E Deus vem revelando esses homens e mulheres fiéis que, renunciando às suas próprias vidas, tradições e costumes, abraçaram a santa obra de Deus e trabalharam com muita firmeza naquilo que lhes fora confiado. Porque foram homens e mulheres que entenderam a verdadeira razão de ser da igreja. A igreja só é igreja quando ela é para aqueles que estão de fora. E essa carta vai nos apresentar esse servo do Senhor, Paulo, alguém que fez a diferença através da sua vida missional, que deixou um legado para ser lembrado, alguém que fez a sua existência valer a pena, porque Paulo viveu o propósito da sua chamada. Ele fez do amor por Cristo a sua missão, ele colocou seus pés no caminho dos necessitados, porque a razão da sua vivência, da sua teologia, estavam centralizados em Jesus. Pensa em alguém que compreendia a missão de Deus no mundo e enxergava nesta o grande propósito de sua própria existência. Paulo entendia aquilo que o pastor Martin Luther King Jr. uma vez disse, que quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. É esse homem que dedicou a sua vida a proclamar as boas novas. E sem dúvida ele está entre aqueles que pode ser considerado como exemplo em missão. Porque Paulo, ele contribuiu significativamente para o estabelecimento, o crescimento do cristianismo, principalmente por meio da plantação de igrejas.
Porque ninguém plantou tantas igrejas em diferentes lugares em tão pouco tempo como o apóstolo Paulo. Para mim, ninguém contribuiu tão veemente na expansão do cristianismo, do evangelho como ele. Ele vai se tornar o maior expoente de pregação do evangelho. Ele se torna aqui, para mim, o maior evangelista da história. Paulo, que é uma evidência clara do quanto que Deus é especialista em posicionar pessoas improváveis em lugares inusitados para cumprir os seus soberanos propósitos. Paulo, cujo nome significa pequeno, diga pequeno. Fala com vontade, pequeno. Ele é uma evidência do quanto que Deus é especialista em levantar pequenos para fazer coisas extraordinárias. Eu costumo dizer e vou repetir que o pequeno nunca frutifica segundo o seu tamanho, mas segundo a promessa que está por trás. Porque o que determina o crescimento do pequeno não é a espécie da matéria que o envolve, é o poder que o habilita. Por isso nunca menospreze o pequeno, por isso nunca desfaça de um pequeno, porque Jesus gosta dos pequenos. Até uma grande árvore está potencialmente dentro de uma pequena semente. O que você enxerga como pequena semente vai se transformar numa grande árvore para dar sombra e alimentar muita gente lá na frente. O missionário Hudson Taylor já dizia que os gigantes de Deus na terra são sempre os pequenos e fracos. Pode ser pequeno e fraco, mas é gente que não sacrifica a virtude no altar da condescendência, não rejeita os valores absolutos do evangelho. É pequeno e fraco, mas é gente que não tem fome insaciável pela fama, não busca glória indevida, não busca aplausos dos seus admiradores, não busca os holofotes desse mundo, mas a verdadeira luz que o faz brilhar. É pequeno e fraco, mas é gente que não precisa de cartão de visita, nem de autoapresentação, porque é gente que sustenta no peito o testemunho do Evangelho de Cristo e não tem vazamento no seu relacionamento com o Pai. Você pode virar para quem está do teu lado e dizer: me respeita, porque Deus gosta dos pequenos. Estou toda arrepiada para dizer isso aqui. Deus gosta dos pequenos. Esse é Paulo, que desde o início teve que aprender que os planos de Deus estão acima das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas opiniões. Porque já reparou que quando Deus fala, Ele não pede o nosso conselho sobre os seus planos? Deus faz declarações e Ele não abre uma porta para uma conversa informal, um diálogo. Irmã, Deus fala e isso é tudo. Deus não muda a vontade dEle só pelo fato da gente não gostar dela e nem concordar com ela. Porque entenda também que a vontade de Deus também não nos leva onde a graça dEle não pode nos sustentar. Só que muitas vezes no nível do coração e da obediência a gente até sabe o caminho a seguir. Só que no plano das decisões concretas, quantas vezes a gente não continua a relutar quando a gente não caminha na direção oposta? E muitas vezes desenvolvemos linguagens e processos decisórios que correspondem muito mais à nossa agenda do que à agenda de Deus, quando não queremos codeterminar nossa chamada fazendo a missão do nosso jeito. Só que nos esquecemos que quem escreve a agenda do nosso ministério e quem estabelece as prioridades é Ele. É Ele. Então Paulo tinha que entender isso. Era não esperar amenidades na realização do seu ministério. Paulo tinha que entender que ministério não é florescer na prosperidade. Ministério é triunfar em tempos de crise. Ele tinha que entender que ministério não é uma viagem através de águas calmas, mas é navegar em mares revoltos e turbulentos.
Paulo tinha que entender que ministério não é colheita feliz sem semeadura regada com lágrimas. Ministério não é sala VIP. Ministério não é área de conforto. Ministério não é plataforma para oferir vantagens pessoais. Ministério não é construir monumento ao seu próprio nome. Você não pode fazer do serviço que Deus lhe confiar um meio para se autopromover ou se autoprojetar. Ministério não é palco de sucesso, não é vitrine de autoapresentação. Ministério não é cargo, ministério é vocação. Ministério não é procurado, ministério é oh, meu Deus do céu, ministério é recebido. Ministério não é para voluntários, ministério é para vocacionado. Diga para quem está do teu lado: não é vocação da terra, é do céu. Estou sentindo Deus aqui. É esse Paulo que tinha que entender que não dá para esperar amenidades na realização do ministério. Porque quando ele está escrevendo esta carta aos irmãos da igreja em Filipos, gente, ele estava há cerca de 4 anos preso, esperando o julgamento em Roma. Ele estava privado de realizar aquilo para qual ele foi chamado a fazer, pregar o evangelho em vários lugares. Ele estava preso. Mas ele está escrevendo esta carta para uma igreja, porque a igreja em Filipos foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo, né? Isso em conjunto também com Silas, com Timóteo, com Lucas. Foi a primeira igreja plantada na Europa, a igreja de Filipos. E essa igreja aqui, que foi durante a segunda viagem missionária de Paulo, pensa numa igreja que nasce regada com lágrimas, com súplica, com suor e com o sangue daqueles que proclamavam as boas novas. Porque Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, ele desejava ir para a Ásia. Mas Deus disse, não, porque a gente não faz o que a gente quer. A gente obedece o comando dele. Lembra da vontade dele? Aí Paulo quer ir para a Ásia, mas Deus está direcionando ele para a Europa. Aí quando ele chega na região de Filipos, que leva esse nome em homenagem a Filipe II da Macedônia, Filipe II, que era o pai de Alexandre o Grande, então recebe a cidade em homenagem a Filipe II, gente. E aí essa cidade passou a ser instituída como uma colônia de Roma. E por ela ser uma cidade pequena, que tinha cerca de 5 a 10 mil habitantes, ela passou a ser vista como uma espécie de Roma em miniatura. Só que pensa numa cidade estratégica por sua localização geográfica, porque ela estava justamente numa importante rota comercial. Porque ela ligava, na realidade era uma ponte de conexão entre o Oriente e o Ocidente. Também era uma cidade próspera economicamente por conta das suas minas de ouro e prata. Era um centro comercial que atraía a atenção de várias pessoas de vários lugares. Por isso que conquistar Filipos era o mesmo que abrir o caminho para a evangelização de várias nações. Olha como é que Deus está a passos largos na nossa frente. Paulo quer ir para a Ásia, mas olha, Deus quer que ele comece aonde? Na Europa, aonde? Em Filipos, segunda viagem missionária. Aí ele chega, lembrando que foi em Filipos, diga Filipos. Foi em Filipos que Paulo e Silas foram açoitados, foram presos, lembram disso? E que à meia-noite, com as costas feridas e sangrando, eles decidem fazer um culto lá na cadeia. Aí decidem cantar e orar. Aí houve um terremoto, um abalo sísmico. Deus abriu as portas da cadeia para libertá-los. Lembra disso? Foi em Filipos. Também foi em Filipos que Deus abriu o coração de uma mulher chamada Lídia. Pensa numa empresária gentil, de boa condição financeira, essa empresária gentil. O que ela fez? Ela era uma comerciante de púrpura. Gente, era uma das mercadorias mais caras do mundo antigo. Essa mulher foi convidada para uma reunião de oração. Foi ela e a família dela. Só que ela está na reunião de oração, ouvindo Paulo pregar. Enquanto Paulo está ministrando, aí parece que eu estou vendo, Paulo faz o apelo. Quem está lá aceitando Jesus? Quem está se convertendo? Lídia e toda a sua família.
Só que Lídia e toda a sua família se converteram, foram batizados, e a casa dela vai ser a sede da primeira igreja plantada em Filipos. Você está entendendo isso aqui? Essa é uma igreja que nasceu através de uma reunião de oração. Diga, oração. É por isso que eu amo oração, porque a oração é a grande ponte em que os engenheiros celestiais construíram entre a terra e o trono de Deus. A oração é a avenida central que Deus utiliza para nos transformar. Não tem vida, não tem como ter vida espiritual, não tem como ter comunhão com Deus se não for com a oração. Porque sem a oração, sem o oxigênio da nossa comunhão, sem a respiração da alma, a vida espiritual agoniza. Porque quando não tem oração, o fogo do altar do coração se apaga. O altar de incensos fica coberto de cinzas. Quando falta oração, teu coração endurece, a tua mente entorpece. Você é privado de discernimento, você sofre de miopia espiritual. Quando não oramos, ficamos fracos, vazios, doentes, e nós ficamos vulneráveis ao sinal da primeira turbulência. Mas quando oramos, nos tornamos imbatíveis. É por isso que a igreja avança mais rápida quando ela caminha de Oh, Jesus do céu. Você não sabe, mas tem batalhas espirituais que são travadas numa guerra invisível enquanto você está aqui. Mas é na oração que Deus coordena o exército do céu para lutar ao teu favor. É por isso que não há batalhas perdidas, irmã, quando o teu joelho se dobra. A oração é a fonte de poder. E Charles Spurgeon já entendia isso. Ele entendia que a fonte de poder dele não vinha dos livros, mas do trono. Ele já dizia: a minha biblioteca de nada vale diante da minha sala de oração. É por isso que quando você se torna alvo de ataques, de conspiração, você não tem que se preocupar em defender a sua honra, brigar por direitos. Você não precisa ficar se justificando, você não precisa se defender. O que você precisa é orar. Porque a oração vale mais do que 1000 palavras. A oração vale mais do que 1000 argumentos. Você está entendendo isso aqui? Você precisa orar. Você não tem que usar as mesmas armas do teu adversário para desmascarar o seu desafeto. O que você precisa é deixar que a tua oração penetre além do véu, no santo dos santos, na sala do trono onde a glória de Deus resplandece. E quer uma boa notícia? A tua oração não vai só desestabilizar o poder do inferno contra você, mas a tua oração aciona o poder do céu em tua defesa. É a igreja orando e é Deus cuidando da nossa reputação. Você está entendendo? Você pode dizer, escolhe a pessoa mais bonita que estiver do seu lado e diga assim, diga para essa pessoa: não gaste a tua palavra com quem merece o teu silêncio. Quer gastar palavras? Vai para o joelho. Essa é a igreja primitiva, a igreja que orava. A igreja que orava. E eu sou de um tempo, gente, que os nossos cultos tinham muita oração. Sou de um tempo que a gente ia para as vigílias e ia para orar. Eu sou de um tempo que as nossas consagrações eram horas e horas de joelho. Só ia para a consagração quem tinha disposição de encarar joelho dobrado. É ou não é? Eu sou de um tempo que as nossas igrejas não tinham suntuosidade da alvenaria, não tinha tecnologia nem mapa organizacional. A gente nem tinha cultos muito performáticos, não. Eu sou de um tempo que a gente não tinha nem os bancos confortáveis como você está sentado. Era aqueles bancos mesmo de madeira, sabe? Que nem encosto tinha. Hoje você está aí sentado. Mas pensa, 2 horas de culto. E quando passava um pouquinho, as irmãs de cabelo branquinho, as veinhas, nem reclamava. Podia passar, ninguém reclamava de dor de coluna. Eu sou de um tempo que a gente não tinha nem microfone sem fio. Isso era artigo de luxo. Os nossos microfones eram com aquele fio tão curtinho que a gente tinha que falar, pregar, cantar do lado da caixa de som.
som. E os nossos pastores, que não tinham formação acadêmica reconhecida, muitos deles nem alfabetizados eram. Mas pensa numa gente inflamado pelas coisas do reino, aquecido a ponto de fervura, que era pegar o microfone para falar, saía Jesus, mas o céu se abria, o poder da orema, xuricalamaia, porque a gente orava. Agora escuta isso aqui. Cerca de aproximadamente 10 anos, Paulo está escrevendo esta carta para a igreja em Filipos, quando ele estava onde? Ele estava na prisão. E sabe o que me chama a atenção? É porque a igreja em Filipos, quando tem ciência que Paulo estava preso, o que eles fazem? Eles mandam um obreiro lá da igreja, lá em Roma, para levar donativos, oferta para assistência de Paulo. E não só oferta, manda esse obreiro, eu nunca mais reclamo mais do meu nome. Se tem alguém com nome esquisito igual o meu, mas agora você vai ficar até feliz. Porque o obreiro é Apafrodito, diga Apafrodito. É até difícil de dizer. A igreja manda Apafrodito para levar oferta e servir o apóstolo naquilo que ele necessitava. E quando Apafrodito chega lá, Paulo aproveita para escrever uma carta em agradecimento para que Apafrodito levasse para a igreja. E aí é interessante porque essa carta, que é comumente chamada de a carta da alegria, porque Paulo está aqui trazendo palavras de ânimo, mesmo diante de uma situação desconfortável, desfavorável. Mas quando ele vai escrever essa carta, pense em alguém que está escrevendo com tanta alegria. Há uma atmosfera de júbilo dentro da cadeia. Paulo está escrevendo a carta, e a prisão, a cadeia, que deveria ser um obstáculo, se torna agora um púlpito de pregação do evangelho. Paulo está escrevendo esta carta, e qual é o objetivo de Paulo? Ele quer agradecer, uma carta de gratidão. Ele quer agradecer essa igreja porque agiu com tanta generosidade. Ele quer agradecer por todo o apoio recebido. Porque pensa numa igreja em Filipos que ajudou financeiramente o ministério de Paulo, gente. Enviando por diversas vezes, não foi só dessa vez, diversas vezes ofertas generosas e sacrificiais. Uma igreja que enviava donativos para prestar assistência a Paulo na cadeia, para que ele tivesse conforto e sustento. Era uma igreja que estava ativamente envolvida no ministério do apóstolo. Então o que ele faz? Apafrodito está lá, ele aproveita, você vai levar uma carta-resposta. É uma carta de gratidão. Então, na medida que ele começa a agradecer, Epafrodito começa a contar também alguns problemas da igreja. Aí Paulo vai tomar conhecimento que a igreja estava em ameaças. Então Paulo também aproveita na carta para sinalizar algumas áreas deficientes da igreja que deveriam ser reparadas. A primeira área que Paulo identifica e ele sinaliza nessa carta: as heresias doutrinárias com a presença dos falsos mestres, que Paulo começa chamando eles de quê? De adversários, inimigos da cruz de Cristo, porque eles estavam pregando outra coisa que não era o evangelho de Jesus. E se tem uma coisa aqui que eu olho, e quando eu vejo a exortação de Paulo, eu fico pensando que a gente também vive hoje um evangelho híbrido, místico, sincrético, com ventos de doutrinas que sustentam heresias voltadas para um povo que tem sido utilizada como massa de manobra. Me permita dizer, senhores, a gente vive hoje uma mercantilização descarada do que é sagrado. É gente abraçando evangelho sem cruz, sem renúncia. Porque tem muita gente que não busca o que é certo, mas o que dá certo. Tem gente que não busca o que é ético, mas o que funciona. E quando a doutrina é abandonada, a conduta entra em colapso. Porque não há santidade fora da verdade.
de fora da palavra de Deus. Chega desses mercenários travestidos de profetas empoleirados nos púlpitos das nossas igrejas, pregando outro evangelho que não seja da cruz. Eu estou sentindo uma graça aqui hoje, gente. Eu vou terminar, mas como a irmã disse, entrega tudo, eu vou entregar tudo. Caiô mandará Shuri Calamaia. Oh, aleluia. Segunda coisa, segura mais um pouquinho, você ficou até agora, segura só mais um pouquinho, já estou terminando. A segunda coisa que Paulo está identificando é que a igreja em Filipos estava sendo ameaçada por divisões internas. Havia lá quebra da comunhão explicitada na desunião e contenda entre os irmãos. Havia disputas que colocavam em risco a harmonia da igreja. Sabe aquela política de partidarismo e vanglória que interferia na unidade espiritual da igreja, com a presença de duas facções internas, lideradas por duas mulheres, e duas mulheres que muito apoiaram o ministério do apóstolo Paulo. Quem são elas? Evódia e Síntica. Duas mulheres que estavam em disputa e não conseguiam entrar em harmonia. E nada destrói mais a essência orgânica e espiritual da igreja do que a divisão sectárias entre os irmãos. Essa política do partidarismo que divide os nossos irmãos em grupinhos fechados, em panelinhas. Esse espírito faccioso de disputa, de competição, de rixa, de dissensão. Aqui não, Satanás, porque aqui não tem competidores, aqui tem cooperadores. Aqui não tem disputa e nem rivais, aqui tem apoiadores. Que história é essa? Paulo está dizendo. É o grupo da Síntica que diz: não participo se for a irmã Evódia na frente. Se é a Síntica que pregar, o grupo da Evódia não vai. Aí Paulo tem que interferir dizendo: não, vocês precisam ter a mesma mentalidade, porque quem tem a mente de Cristo tem a mente de servo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Cristo, sendo mestre e Senhor, esvaziou-se da sua glória, humilhou-se para se tornar servo. Vocês estão entendendo que para crescer tem que diminuir? Quer ser primeiro, tem que aprender a ser último. Quer ser servido, tem que aprender a servir. Você não está entendendo que no reino de Deus o maior é aqueles que servem a todos. Aqui não, aqui a gente tem maturidade para entender que a nossa missão é fazer Ele conhecido e não nós mesmos. É Jesus que tem que aparecer e a gente sair de cena. Aqui a gente entende que o reino de Deus não é caminho de concorrência. Não é sobre quem canta melhor, quem prega melhor, quem dirige melhor, não. No reino de Deus não. A gente não enxerga a unção do irmão como ameaça. A gente não vê o crescimento do outro como diminuição. A gente não vê o avanço do outro como incômodo, não. A gente tem maturidade para quê? Para celebrar, para honrar, para promover. A gente enxerga o propósito que o outro carrega e respeita a unção que está sobre a vida do outro, porque a gente entende que o sucesso de um é êxito de todos. Ah não, eu vou repetir para ver se você dá um glória. A gente tem maturidade para entender que o sucesso de Evódia é sucesso de todos. O sucesso de Síntica é sucesso de todos. Dá uma catucada aí nessa mulher. Só as mulheres. Dá uma catucada e diz assim: a gente é um. Diga mesmo, nós somos um. Aqui não tem facção interna não.
Aqui não tem grupo de evódia e nem grupo de síndica, não. Aqui a gente tem a mesma mentalidade, e é a mente de Cristo. E tem outra: quem está em cima não menospreza quem está embaixo, porque a gente entende que quem está embaixo é quem sustenta. Eu estou sentindo Deus aqui. Gente, eu vou terminar. Mas a terceira coisa que Paulo faz, diga a terceira. Paulo está exortando a igreja que pensamentos corretos geram atitudes corretas. Diga, pensamentos corretos geram atitudes corretas. É o pensamento que influencia diretamente o nosso comportamento. Entenda isso e tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Você sabia que os frutos dos nossos pensamentos mais profundos são os nossos atos? Ou seja, os nossos atos são frutos dos nossos pensamentos mais profundos. Aí Paulo, sabendo disso, ele está exortando a igreja para a santificação do pensamento. Ele diz para a igreja: não foque naquilo que é da terra. O problema é quando a gente foca a nossa mente no que é passageiro. Aí Paulo está dizendo assim, ó: leva a mente de vocês, o pensamento de vocês, para aquilo que é eterno. Porque quanto mais do céu tiver na tua vida, menos da terra você também cobiça. É ou não é? É ou não é? Quarto e último, porque quando a sua mente ela é culpada, quando a sua mente é ocupada com o que é eterno, você não vive mais ansioso. Uma coisa é gente que sofre de transtorno de ansiedade que precisa procurar médico. Mas olha o que Paulo está dizendo: quando você ocupa a sua mente, com aquilo que é eterno, você não vive ansioso. E esse ansioso aqui é alguém sem quietude, é alguém sem tranquilidade, é alguém que tem uma preocupação demasiada. E essa ansiedade que Paulo está trazendo é uma ansiedade que se equipara ao quê? A incredulidade. Porque quando você fica ansioso, você está preocupado demais. E o problema é que a ansiedade acaba dividindo a nossa mente, porque ela divide do agora, que é o presente, com o amanhã, o futuro, é ou não é? E essa ansiedade é um sinônimo de incredulidade, porque te leva à preocupação. Porque aqueles que confiam no Senhor, descansa. Você não está aqui. Quem confia em Deus não tem a sua mente tomada por uma falta de quietude, não. Quem confia em Deus, descansa. Sabe aquele problema que tem tirado o teu sono? Eu vou profetizar, hoje você vai dormir. Porque hoje você vai entender que enquanto você dorme, Deus faz hora extra. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando noturnamente. Enquanto você dorme, Deus está dando aos seus. A Bíblia diz que Ele dá aos seus enquanto eles dormem. Se você entender que é preciso descansar, tu vai deitar, tu vai dormir. Aleluia. Aleluia. E aí eu me lembrei aqui que a ansiedade muitas vezes nos leva a tomar atitudes precipitadas. E aqui eu estou finalizando mesmo. A ansiedade nos leva a tomar atitudes precipitadas. Você já reparou que é impossível a gente passar por essa vida sem tomar decisões? Nessa vida, é impossível a gente passar por ela sem tomar decisões. Por quê? Porque a vida é feita de escolhas. E você sabia que até os indecisos decidem? Quando eles decidem não decidir, eles estão também decidindo. E nessa vida existem escolhas assertivas, mas também existem escolhas erradas. Só não existe uma coisa: são escolhas sem consequências. Mas sabe qual é o problema da nossa geração? É essa ansiedade, essa inquietude, né? O problema da nossa geração é querer tomar as rédeas do assunto na própria mão, colocar Deus de fora dele. E aí, no final, ainda quer culpar Deus pelas suas frustrações. Ei, não culpe a Deus pelos seus erros. Não culpe Deus pelas suas decisões precipitadas. Porque agir por conta própria, agir sem consentimento do favor divino, Deus não abençoa o que Ele não ordena.
Se não é a tua hora, não apresse nada na tua vida que não esteja no tempo. Eu estou vindo pregar para alguém aqui. Não apresse nada na tua vida que não esteja no tempo. Se a tua hora não chegou, não fosse entrada, não manipule acesso que Deus não te autorizou. Porque se você é alvo da promessa de Deus, você não vai precisar apressar nada, forçar nada, articular nada. Você acredita que as coisas vão simplesmente fluir para você? Eu vim dizer para alguém aqui: você não vai mais resolver pela força do seu braço limitante. Você vai ver a mão daquele que move o mundo agir por você. Porque quando é você no comando, agindo sem Deus, irmã, é muito esforço, é muita energia gasta para fazer funcionar. É você tentando e falhando, é você tentando e fracassando. Mas quando é Deus no comando, os resultados são extraordinários. Quer um conselho? Prefiro avançar lentamente com clareza e propósito do que correr cegamente na direção errada. Porque não é sobre velocidade, é sobre direção. Não é sobre chegar primeiro, irmã, mas é sobre seguir no caminho pavimentado por Ele, com riquezas de detalhes que te leva ao propósito. A velocidade só faz sentido quando você está na direção certa. Porque velocidade sem direção, é desperdício de energia, porque te afasta do propósito e faz perder muito tempo para ter que recalcular a rota, e você leva muito mais tempo para chegar. Então o que parece ser atraso pode ser o ajuste necessário para evitar com que você se perca na jornada. Já tem gente entendendo isso aqui. Tá uma catucada de leve, é a última vez que eu faço isso, mas faz. Diga para essa pessoa: para de ansiedade, espera o tempo. Não te preocupes, fica tranquilo. Sabe, aqui nem a história. Esses dias eu estava lendo a história de um homem que estava caindo do barranco. Gente, um homem caiu do barranco. Mas quando ele estava caindo, ele se agarrou numa árvore. Aí ele se agarra no tronco da árvore. Só que em cima do barranco, que tinha? Um urso enorme. Pensa o urso mostrando os dentes para devorá-lo. Lá em cima, olhava para cima, o urso. Aí quando ele olhou para baixo, gente, nada menos do que 6 onças famintas querendo devorá-los. Você consegue imaginar a cena? O homem agarrado numa árvore, olha para cima, o urso, olha para baixo, 6 onças. Imagina o desespero. E quanto mais ele olhava para cima, olhava para baixo, o coração acelerava. Até que esse homem deixou de olhar para cima e deixou de olhar para baixo. Deixou de olhar para o urso, deixou de olhar para as 6 onças. Ele dá uma olhadinha para a esquerda. E o que ele avista? Um belo morango. Um lindo morango, gente. Ele olha para aquele morango vermelho, com as escamas douradas refletindo no sol. Ele se apoia com o braço direito, estica, pega o morango, olha para o morango. Aí agora ele vai provar, ele degusta aquele morango doce, suculento. Aí você me pergunta: e o urso? E as 6 onças? Deixa o urso, deixa as onças. Coma o morango. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que o milagre acontece quando o cenário, o ambiente muda. O milagre acontece quando você muda a tua visão. O que você enxerga determina a tua celebração. Não olha para o urso, não olhe para as onças, mas aprecie o morango. Viva e desfruta com o que Deus está te proporcionando. Você pode se colocar de pé? Vai ficar olhando para o urso? Vai ficar desesperado com as onças? Coma o morango. Eu sinto Deus aqui, gente. Eu sinto a presença do Eterno aqui. Cadê as irmãs do grupo de louvor aqui? Vocês podem cantar aquele assim: aquele que acalma o vento. Isso. Enquanto elas estão cantando, só para eu terminar, porque eu sei que
você também tem compromisso amanhã de trabalho. E se você chegou cedo como eu, mas eu não posso deixar de te fazer um convite. Ei, você que entrou aqui hoje, afastado da igreja, você entrou aqui distanciado da igreja, talvez desigrejado, você que começou muito bem a sua caminhada de fé, só que no meio do caminho você se esfriou, porque você deixou de olhar para o morango, você foi olhar para o urso, olhou para as onças. Você se esfriou e não consegue mais voltar a ser o que um dia você já foi. Mas sabe qual a boa notícia? Você veio aqui não foi só porque alguém te convidou. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe. E sabe qual é a boa notícia que Ele manda te dizer hoje? Que você vai ser melhor do que um dia você já foi. É tempo de recomeçar. E é para você que eu quero fazer um convite. Se você entende que é a voz do Espírito Santo te chamando, se você entende que é a voz do Espírito Santo bradando na tua alma, você está aqui, mas o teu coração está queimando aí no banco, porque você entende que são os olhos do Senhor fitados em você, porque Deus não enxerga você apenas como você está. Sabe o que é lindo? É que Deus te enxerga com as lentes da graça. Deus te vê como você pode se tornar. É por isso que Ele tem um olhar esperançoso ao teu respeito. Nem você mesmo consegue se ver tão importante assim. Só que Deus já está te vendo lá na frente. É por isso que Ele não abre mão da tua vida. E para provar o quanto Ele te ama, Ele fala com você esta noite. Ele te chama de filho, de filha. E a oportunidade que o céu está te dando nessa noite, se eu fosse você, eu saía do banco agora. A oportunidade está aberta para você vir aqui à frente. Tem que ir aí se Ele tem, porque você precisa declarar diante dos homens, diante dessa igreja, que você não consegue mais viver longe da presença dEle. Não dá mais para viver em cima do muro. Não dá mais para viver oscilante. E não importa quantas vezes você tentou se levantar e caiu, Jesus está dizendo, vai ser diferente. Ora, baixa, tem um entendendo isso aqui. Eu sei que o Espírito Santo está falando com mais gente aqui. E o teu lugar não é nesse banco. O teu lugar é aqui à frente. Hoje é noite. Já tem outra aqui, já tem outra aqui. Cadê a terceira? Cadê a terceira pessoa? Jesus está te chamando hoje para um recomeço. Cadê a quarta? Cadê a quarta? Pois Seninha, eu nunca professei a Cristo como Salvador da minha vida. Já tem outra ali, a quarta ali, ó. Onde está a quinta? Eu nunca professei a Cristo. Já tem a quinta aqui. Cadê a sexta? Cadê a sexta? Eu nunca professei a Cristo como Salvador da minha vida. A oportunidade também está aberta para você. Jesus já te viu aí, nem dá para você se esconder. Ele já te viu. E com um olhar penetrante, Ele vai nos lugares mais profundos e secretos da tua alma. É aquele que nos enxerga, que nos vê por dentro. Deus. Espírito Santo, convença. Espírito Santo, ainda tem mais gente aí. Toca Jesus, toca Jesus. Na pessoa do teu Espírito Santo, convença. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filho. Cadê você? É o mesmo que brada do alto, não temas. Jesus está dizendo, não dá mais para postergar. Não dá mais para deixar para depois. Jesus está dizendo, é agora. É agora. Jesus está te chamando. Onde você está? Vem aqui renovar, já está vindo aqui. Ainda tem mais. O Espírito Santo está te chamando. O
que Deus te pegue de jeito nesse banco. Calamão, churi, calamaia. Eu não estou sozinho. Eu estou sentindo uma graça aqui. Tem gente ainda aí que precisa vir aqui à frente. Forte do Senhor. Ainda dá tempo, vem. Aquele que acalma o vento. Vem. Aquele que aquieta o mar. Que tira a força do fogo. Que faz o leão jejuar. Olha o que ele faz. O Deus que derruba as muralhas. Olha o que ele faz. Jesus está te chamando aí. É hoje. Que trata do alto. Não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Isso, vem. Já está vindo mais uma. Jesus está te chamando, vai. Que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Está tendo festa no céu. Jesus está te chamando pelas águas. Eu vou perguntar mais uma vez. Onde está a próxima? Em meio ao deserto. Onde está a próxima? Jesus está te chamando. Que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Jesus está te chamando. Aramachuri calamaia. Já está vindo outra aqui. Isso. Oh, aramachuri calamaia. Eu vou perguntar pela última vez. Eu vou perguntar pela última vez. Eu estou toda arrepiada para dizer isso aqui. Você entende que o Espírito Santo está insistindo com a tua vida? E você ainda vai resistir nesse banco? Você está entendendo que é o Espírito Santo te chamando? Não é a missionária Seni, mas o Espírito Santo te chamando. Dá tempo de você sair desse banco. Pela última vez eu pergunto: onde você está? Vem. Onde você está? Eu espero você chegar aqui. Eu espero. A igreja espera você chegar até aqui. Você só não pode deixar para fazer depois o que você pode fazer agora. Essa é a melhor decisão da tua vida. Você precisa começar. Você precisa começar. Isso é um ato de fé mesmo. Porque o céu é tomado à força. Vem, vem. Não importa a circunstância desfavorável. Vem. Porque você vai desfrutar de uma atmosfera de regozijo. Oh, meu Deus. Já tem uma ali, já tem uma vindo. Mas sabe, o Espírito Santo me fala, tem alguém aqui, ó. Eremanchuri candoremaia. Que o Aramanchuri candoremaia. É hoje, é hoje, é hoje. Hoje é noite de recompensa. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de libertação. Hoje cadeias se quebram. Hoje muralhas se rompem. Ei, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo. Que derruba as muralhas, dá sério faz mãe de mim. Ainda dá tempo. Mesmo que tratado alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Oh, aleluia. Fontes em meio ao deserto.
as mãos aqui à frente. Olha que lindo. Essas vidas rendidas ao altar. Ai, Candorema. Isso, irmã. Se quiser sair do teu lugar, dá abraço. Abrace, porque é festa. É festa. Alegra-te. É festa. O inimigo perdeu. É festa no céu. Estenda a tua mão. Nós vamos orar por essas vidas. Hoje você está orando, mas amanhã vai ter os teus aqui na frente. Oi, irmã. Hoje você ora por essas vidas, mas amanhã a tua casa aqui rendida. Se prepare para o êxito. Oh, meu Deus, eu vou declarar isso aqui. Se prepare para o êxito. Essa conferência você veio sozinha, mas na próxima você vem com a tua família. Oh Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te apresentamos essas vidas que diante do teu altar te professam como único e suficiente Salvador. Essas vidas rendidas com seus corações, porque eles estão declarando para a tua igreja que não consegue mais viver longe de ti. E há um pacto aqui, uma nova aliança que se estabelece sobre a vida deles, porque eles recebem o maior dos milagres, a salvação, que nunca foi um presente do homem para ti, mas um presente do Senhor para nós. Não é algo que se aprende pela cabeça, mas é resultado do encontro que o homem tem contigo. Porque ao encontrar-se com o Senhor, o peso do pecado é afastado de si. Os olhos começam a lacrimejar, lágrimas de arrependimento, como eles estão aqui à frente. Porque a partir desta noite eles vão sair por essas portas de cabeça erguida e declarando que estão livres. Porque ainda que o inferno venha com acusação, mas a tua palavra assegura para eles: nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti. Escreva o nome no livro da vida, Jesus. Sustenta-os em tua presença, e que no teu reino eles se tornem inabaláveis. Inabaláveis. Blinda a vida deles, e que aquilo que o Senhor vai fazer, que eu sei que vai além do que as nossas explicações podem perscrutar, que a tua bênção, Senhor, alcance a descendência deles, blinda a casa deles, e é no nome de Jesus que nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos e profetizamos, com autoridade delegada por ti para falar e agir no teu nome. Libertação de cativos, salvação nessa noite sobre essas vidas, no nome de Jesus. E como é que a igreja faz? Você pode aplaudir com força. E quem pode dar abraço neles, abraça, receba.